Uningá, que o futuro é aqui. Olá, aluno! Hoje a gente está aqui em mais uma aula da disciplina de Mercado Financeiro de Capitais. Hoje, especificamente, a gente vai começar a unidade 2, onde a gente vai falar um pouco sobre o mercado monetário e o mercado de crédito. Nós vamos começar essa unidade explicando para vocês o que é uma política monetária, o que é uma política fiscal, que são assuntos que vão ajudar vocês a compreenderem o nosso destino nessa disciplina, que é o mercado monetário e o mercado de crédito. Nesses dois tópicos, nós vamos aprofundar um pouco, falando quais são os principais produtos comercializados nesses dois mercados. Além disso, a gente vai tratar um pouquinho sobre o que é remuneração de títulos, quando a gente fala assim, esse título é de renda fixa. É nessa unidade também que a gente vai aprender. Bom, vamos começar falando sobre política monetária. O que é a política monetária? É aquela política que vai influenciar a quantidade de moeda em circulação na economia. Quando a gente faz uma política monetária, a gente vai decidir se a gente vai colocar mais ou menos moeda, se a gente vai manter daquele jeito. É isso que é uma política monetária, é a liquidez da economia. Bom, o responsável por executar a política monetária é o Banco Central do Brasil. Como a gente viu, ele elabora um cronograma, como a gente viu na unidade 1, ele elabora um cronograma para a política monetária, para a emissão de moeda, e apesar disso passar por vários órgãos do sistema financeiro nacional, ele é o principal responsável pela política monetária do país. Existem dois tipos de política monetária. A gente tem uma política monetária expansionista e uma política monetária contracionista. Essas são políticas, obviamente, opostas, e a gente vai ver que na política monetária expansionista a gente aumenta a liquidez da economia, enquanto na política monetária contracionista a gente vai reduzir esse nível de liquidez por diversas razões. A política monetária ela sempre tem um objetivo, seja reduzir a inflação, seja aumentar a demanda, aquecer a economia, trazer mais investimento, aumentar emprego. A política monetária e a política fiscal também sempre tem uma motivação, um objetivo, o que o governo busca. E a gente vai ver aqui quais são as consequências dela. Bom, vamos começar pela política monetária expansionista. Como eu disse, a política monetária expansionista ela vai aumentar a quantidade de moeda na economia. Ela vai aumentar a liquidez da economia. Se eu tenho mais moeda, onde eu vou colocar? Obviamente, a gente não vai colocar ela debaixo do colchão, como se diz que fazia antigamente, a gente vai colocar ela num banco. Tendo moeda no banco, o banco vai ter mais dinheiro para fazer empréstimos, ele vai ter mais dinheiro para fornecer ao público. Então, a oferta de crédito vai aumentar exponencialmente se a gente tem mais moeda em circulação. Bom, se o banco tem mais crédito para ofertar, ele vai cobrar menos por esse crédito. Ou seja, qual que é o preço que o banco cobra para fornecer um crédito? Ele cobra taxa de juros. Então, esse preço vai diminuir, o que a gente sabe de oferta e demanda, quanto maior a oferta, menor o preço. Então, a taxa de juros vai cair em uma política monetária expansionista. Com uma taxa de juros menor, aqueles investimentos, aquele bem que eu queria adquirir e que eu não comprava porque estava um pouco mais caro do que o normal, eles vão se tornar viáveis, porque a taxa de juros está menor, então eu vou pagar menos para obter esse empréstimo, então, consequentemente, agora eu posso comprar. Então, o que vai acontecer? O investimento e o consumo na economia vão aumentar. É o que a gente chama de demanda agregada. Uma política monetária expansionista aumenta a demanda agregada da economia. Bom, agora eu estou investindo mais, eu estou comprando mais, consequentemente eu preciso de mais gente para vender, eu preciso de mais gente para produzir, eu preciso de mais gente para construir. Então, o que aumenta também?
o emprego e a renda da economia. A gente vai ter mais emprego, a gente vai ter mais renda, que é o que a gente chama de demanda agregada também. Eu tenho mais renda, eu tenho mais emprego, eu tenho mais pessoa para consumir, eu tenho mais pessoa para comprar, para investir, e novamente a gente tem aumento da demanda agregada em todos os sentidos. Mas, contudo, isso tem uma consequência. Se tem mais gente querendo comprar um produto, o preço desse produto vai aumentar. Oferta e demanda de novo. A oferta aumentou, o preço cai, mas a demanda também aumentou. Então o preço sobe. Vai depender das forças, do quanto que essa oferta aumentou, o quanto que essa demanda aumentou, mas como consequência de uma política monetária expansionista, necessariamente nós temos aumento generalizado dos preços, o que nós chamamos de inflação. Bom, o contrário, uma política monetária contracionista agora, o que é? A gente reduz a liquidez da economia, a gente diminui a quantidade de moeda disponível. Necessariamente, os bancos não vão ter mais todo aquele dinheiro para oferecer de crédito para o público. Não necessariamente, as pessoas vão parar de procurar esse crédito. Então, se a demanda continua a mesma, mas a minha oferta está menor, então o meu preço sobe. O que acontece? A taxa de juros sobe. Com a taxa de juros subindo, uns investimentos que eram viáveis, um bem que eu poderia consumir, ele deixa de ser viável. Então, nós temos uma retração do investimento e do consumo. A gente parou de consumir, a gente parou de construir, a gente parou de produzir, a gente diminuiu nossa produção. Então, consequentemente, a gente vai ter menos emprego e vai ter menos renda. Caiu a demanda agregada na economia, porque a gente não tem mais tanta demanda assim. E, consequentemente, caem os preços, porque não tem mais tanta gente demandando esses produtos. O que a gente tem? Cenários inversos, políticas que devem ser utilizadas de forma responsável e também dependendo das necessidades. Se a gente está com uma taxa de inflação muito alta, é uma política monetária contracionista que a gente vai fazer. A gente precisa controlar uma inflação descontrolada, causa problemas muito graves para a economia. A gente precisa ter um equilíbrio entre essas duas políticas, elas precisam ser realizadas na medida certa. Bom, existem 3 instrumentos clássicos utilizados pelo Banco Central para ele executar a política monetária. Bom, o primeiro deles é o recolhimento de compulsórios. Daí a gente tem também as operações de mercado aberto e as políticas de redesconto bancário e empréstimos de liquidez. Vou falar sobre cada uma delas separadamente. Bom, vamos começar pelos recolhimentos compulsórios. O que eles são? A gente já falou disso nas aulas passadas e eles se tratam de um percentual dos depósitos recebidos pelos bancos que devem ser colocados à disposição do Banco Central. É obrigatório o banco fazer esse tipo de depósito. E qual que é o objetivo do Banco Central com esse tipo de depósito? Garantir que o banco vai ter dinheiro para pagar todas aquelas pessoas que estão confiando a ele as suas economias. Eu tenho dinheiro lá na minha conta corrente, então se eu quiser sacar hoje, o banco tem que ter dinheiro para me dar. Se eu chegar lá e ele fala assim, olha, eu sinto muito, hoje eu não tenho dinheiro. É um pouco difícil de aceitar isso, né? Então, o Banco Central recolhe esses compulsórios para garantir que o banco vai ter dinheiro na hora que você precisa. E esses compulsórios, eles são devolvidos aos bancos na medida em que os depositantes retomam esse dinheiro. Bom, então o objetivo do recolhimento de compulsórios é colocar em prática a política monetária, controlar a solvência dos bancos e assegurar o patrimônio dos depositantes. Quando a gente tem uma política monetária expansionista, tem uma redução do percentual de compulsórios. Ou seja, o banco, numa política monetária expansionista, o Banco Central vai querer deixar mais dinheiro em poder dos bancos. Logo, ele vai reduzir o percentual de compulsório, ele vai falar assim, olha, você não precisa me dar tudo isso daqui não, você pode ficar com um pouco, você pode devolver, você pode emprestar para as pessoas que têm interesse nesse tipo de empréstimo. O banco vai ficar com mais dinheiro. E a gente vai ver
vai ter todo aquele passo a passo que a gente viu ali numa política monetária expansionista. Ao contrário, se a gente tem uma política monetária contracionista com o uso de recolhimento compulsórios, então o Banco Central vai aumentar o percentual de compulsórios que é cobrado vai aumentar o percentual de compulsórios exigido pelo Banco Central. Ou seja, os bancos vão ter que fazer um depósito obrigatório maior para o Banco Central acerca desses depósitos que eles recebem dos seus clientes. Bom, um outro instrumento de política monetária é as políticas de redesconto bancário e empréstimos de liquidez. Bom, o que é isso? São operações de assistência às instituições cujo objetivo é equilibrar as suas necessidades de caixa diante de um aumento acentuado dos saques realizados pelos depositantes. Se em determinado dia... Bom, os bancos, eles fazem uma programação, uma estimativa de quanto as pessoas vão sacar naquele dia, de quanto dinheiro ele vai precisar para cumprir com as suas obrigações naquele dia. Caso aconteça algum fenômeno diferente, que ele precise de mais dinheiro, ele recorre ao Banco Central, que vai fazer o empréstimo desse dinheiro para cobrir aquela falta de recursos que ele teve naquele dia. Isso acontece com frequência. O que passa a acontecer é que se isso for muito grave, for muito recorrente, o Banco Central intervém naquele banco e altera a sua política de forma que volte a ser uma conduta saudável de emergência e não um caso de todos os dias. Bom, na política, o que o Banco cobra, o que o Banco Central cobra para fazer esse empréstimo para os bancos? É o que eles chamam de taxa de redesconto. Bom, no caso de uma política monetária expansionista, vai reduzir a taxa de redesconto, ou seja, o Banco Central vai cobrar menos para fazer esse empréstimo para o banco. Aí, às vezes, vai ser vantajoso para o banco pegar empréstimo com o Banco Central para oferecer empréstimo para outra pessoa. No caso de uma política monetária restritiva, o Banco Central vai aumentar a taxa de redesconto. Ele vai cobrar mais do banco para ofertar esse dinheiro para ele cobrir um déficit que ele teve no dia ou para que ele passe esse empréstimo para um outro cliente. Bom, a gente tem ainda as operações de mercado aberto. O que é? É a compra e venda de títulos públicos que o Banco Central faz com o intuito de colocar ou de tirar moeda da economia. Bom, a gente vai ver na política fiscal mais para frente o que acontece quando o governo tem um déficit fiscal. Ele emite títulos. Esses títulos são comercializados no mercado e são utilizados na política monetária. Quando a gente tem uma política monetária expansionista, o Banco Central vai pegar os títulos que ele tem na carteira dele, ele vai pegar os títulos que o público tem e vai adquirir esse título das mãos dos investidores no mercado. Fazendo isso, aquela moeda que estava com o Banco Central, que não é moeda em circulação, ela vai para o bolso dos investidores, ou seja, ela passa a ser moeda em circulação. E dessa forma, a gente tem mais moeda na economia, a gente tem uma maior liquidez e temos uma política monetária expansionista. No caso de uma política monetária contracionista, o Banco Central ele vai vender títulos para o mercado. Como eu já disse, quando a moeda que está em poder do Banco Central, ela não é moeda em circulação, ela não afeta a liquidez da economia. Então, quando o Banco Central vende títulos para o mercado e ele recebe em troca moeda, ele recolhe essa moeda e a gente tem menos moeda em circulação, logo, uma política monetária contracionista. Bom, agora o caso da política fiscal. O que é uma política fiscal? Ela tem a ver com os gastos do governo. O governo arrecada tributos, o governo paga funcionários, o governo faz investimentos. Então, a gente tem entradas e saídas aí.
Bom, a política fiscal, assim como a monetária, ela pode ser expansionista ou contracionista. Quando a gente tem uma política fiscal restritiva ou contracionista, ocorre uma redução dos gastos do governo ou então um aumento dos impostos. Quando a gente tem uma política fiscal expansionista, há um aumento dos gastos do governo ou uma redução dos impostos. Bom, a política fiscal expansionista, quando não tem um aumento na receita do governo correspondente, ela pode ter como consequência um déficit fiscal. E o governo tem alguns instrumentos para suprir esse déficit fiscal. Tem a modificação da carga tributária, ele pode aumentar a taxa de impostos, o que pode ter retornos lentos, pode demorar para o governo ver um retorno sobre isso. Ele pode colocar títulos públicos no mercado e ele pode emitir moeda para pagar suas despesas. Bom, o nosso foco vai ser nos títulos de mercado, porque eles são comercializados no mercado de capitais, por exemplo, no mercado monetário. Então, o que a gente sabe? Quando o governo emite títulos públicos, ele faz isso por intermédio do Tesouro Nacional. Então, ele vai emitir uma quantidade de títulos suficiente para arcar com o seu déficit, para adiantar receitas que ele precisa para algum investimento ou alguma coisa do tipo, e ele vai pagar uma taxa de juros a essa pessoa que comprou esse título. Isso daqui é equivalente a uma política monetária contracionista, tá? Porque aí o que acontece? O que pode acontecer é que o pagamento desses juros, ele pode virar uma bola de neve para o governo. Se ele tem muitos títulos e ele tem muitos juros para pagar, consequentemente, ele vai ter que, de alguma forma ou de outra, aumentar a receita. E se ele já tem muitos títulos, como que ele vai aumentar a receita emitindo mais títulos? Então, é onde a gente vê que às vezes, a necessidade de realizar uma política de redução de gastos. É isso que é uma política fiscal expansionista, uma política fiscal contracionista, nesse caso de redução. Bom, pessoal, é isso. Qualquer dúvida, consulte os tutores, consulte o material e eu vejo vocês na próxima aula.